bom dia, buenos dias, good morning. Bom, antes de mais, eu agradecia à Florência pela abertura da sessão de hoje e também por ter dado alguma coragem para poder falar agora. Bom, e antes de mais, eu cumprimentaria a cada um de vocês aqui presente, dizer que é uma honra poder vir de Cabo Verde para poder estar no meio de pessoas tão boas, tão gentis. A minha apresentação vai ser desenvolvido em torno de um projeto que foi implementado recentemente em Cabo Verde e que é designado de Jovens contra a Violência de Gênero. Bom, esse projeto é um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia e também conta com um total de 14 entidades participantes de países europeus e também Brasil e Moçambique. E qual é o objetivo do projeto? O objetivo é justamente contribuir para a redução da violência baseada no gênero através da melhoria do conhecimento e das habilidades de grupos de jovens pertencentes às associações comunitárias, às associações religiosas e também, acima de tudo, jovens que estão na fase liceal, ou seja, que estudam no ensino secundário. E um outro objetivo também que acarreta esse projeto é no sentido de sensibilizar esses grupos quanto à temática violência baseada no gênero. A implementação desse projeto decorreu em julho passado, o qual tivemos uma representante de Itália, cidade de Torino, inclusive ela estava ontem, Silvia Stefano. Então, juntamente com a Câmara Municipal da Praia, da minha cidade, então, depois de um trabalho muito árduo, conseguimos implementar o projeto, e onde foi primeiramente selecionado 12 jovens, o qual 12 era do sexo masculino, 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Esses jovens tinham uma idade compreendida entre 20 e 29 anos e são de diferentes partes da cidade. A estratégia por excelência que foi utilizada durante as sessões foi método Peer Education, ou seja, educação de pares, em que os próprios jovens serão preparados, serão capacitados e vão para partilhar os seus conhecimentos juntos dos públicos-alvos. Quanto à fase do projeto, na primeira fase do projeto, antes de mais também apresentaria os primeiros Peers Educators de Cabo Verde. Como já tinha dito, somos 12. Então, são pessoas de diferentes perfil social, eram estudantes, outros eram profissionais, são de grupos associativos, grupos religiosos. Então, prevalecia uma diversidade de categoria, onde foi muito produtivo poder compartilhar, poder ter experiências de diferentes pessoas, e foi essas 12 pessoas que trabalhamos durante o projeto. Na fase posterior de implementação do projeto, tivemos sessões de formação, como já tinha dito. Primeiramente, convém que sejamos preparados, que sejamos capacitados, e depois que íamos intervir na sociedade civil. Essa primeira sessão foi uma sessão, dizendo, teórica, onde tivemos conhecimentos a nível do gênero,
nomeadamente falamos sobre o papel da educação no desenvolvimento da pessoa e também debruçamos sobre a dicotomia, ou seja, a diferença existente entre sexo e gênero, porque muitas vezes há uma confusão que sexo e gênero é a mesma coisa e, no entanto, não é. E também fizemos uma reflexão muito profícua acerca da construção social do homem e da mulher e também construção social do gênero e da VBG e, por fim, falamos um pouco sobre a mídia na educação. E também, para além da formação teórica que tivemos com vários formadores em diferentes áreas e temáticas, também tivemos o privilégio de realizar uma sessão residencial, uma sessão meteorológica, em que tivemos algumas orientações a nível de técnicas de animação, técnicas de comunicação, de modo que possamos ter uma melhor intervenção junto dos jovens. Foi uma sessão bem intensiva, de 2 dias, aconteceu numa cidade histórica em Cabo Verde, que é a Cidade Velha, o qual é considerado como sendo o patrimônio mundial da humanidade, porque foi ali que foi a primeira cidade em Cabo Verde. Eu diria que a cidade foi bem escolhida porque, para além do seu caráter histórico, também tinha uma beleza exuberante e era muito calma. Na segunda fase do projeto, e já na parte prática, depois de ter algumas orientações teóricas, fomos desenvolver ações de formação nos liceus, ou seja, escolas secundárias. Eu diria que essa foi a parte mais interessante, porque era a parte prática, onde devíamos mostrar aquilo que aprendemos durante as sessões, e foi muito produtivo porque havia grande interesse, havia motivação dos jovens, porque era uma formação diferente. Eu me lembro, no primeiro dia, no final da sessão, quando abrimos um espaço para fazer uma avaliação, como é que foi o dia, então uma jovem disse que está muito impressionada com a estratégia utilizada, porque não era uma estratégia, não era uma sessão que é centrada nos formadores, mas sim foi um diálogo cooperativo em que todos tiveram a oportunidade de apresentar suas ideias, discutir. Então foi muito interessante e eles a cada dia estavam ansiosos para chegar terça e quinta, porque tínhamos 2 dias de formação. Então foi isso que nos alegrou a dar continuidade com o projeto, com muito esforço, porque não foi fácil, e ficamos muito felizes porque no final eles acabaram por demonstrar de fato aquilo que vivenciaram na formação. Enquadrado também na parte prática, realizamos sessões de formação nos grupos comunitários. Foram grupos selecionados, acho que foi 6 ou 7 grupos, entre os quais alguns eram religiosos, e tivemos muitas discussões, porque infelizmente deparamos que havia muitos estereótipos, sobretudo a nível de papel social do homem e da mulher. O que é que o homem deve fazer, o que é que a mulher deve fazer? Então isso foi um grande desafio, poder ouvir a experiência das pessoas, e também aproveitamos essas situações para tentar trazer uma mensagem diferente, mostrar que algumas ideias que aprendemos socialmente podemos também perfeitamente mudar consoante as exigências da nossa sociedade. Também tivemos sessões com funcionários públicos, e dentre as quais foram sessões também muito dinâmicas, embora foram mais dinâmicas do que com os grupos associativos,
porque eram pessoas com mais maturidade, então havia uma outra linguagem, era diferente, então tivemos de tentar sensibilizar, porque algumas pessoas também tinham aquelas ideias estereotipadas de que o homem é o chefe da casa, que o homem é aquele que provê. Então tentamos dar algumas dicas de modo a refletirem de que é possível, por meio do diálogo, tentar chegar a um consenso sem que prejudiquemos seja o homem ou a mulher, porque todos nós somos humanos. Bom, quanto a alguns resultados alcançados, eu diria que são alguns mesmo, porque não se consegue dizer profundamente tudo aquilo que foi alcançado. Primeiramente, ficamos muito convictos de que, com a implementação do projeto, tivemos jovens, adultos, crianças mais conscientes dos seus papéis na sociedade, sobretudo na sociedade atual, em que exige uma atitude proativa nos diferentes aspectos, diferentes esferas da vida social. E também jovens adultos sensibilizados quanto à matéria da violência do género, porque muitas vezes temos ideias estereotipadas que não têm nada a ver com a realidade, com a verdade, mas sim com a realidade. Então, foi muito interessante poder esclarecer, poder apresentar as ideias que de fato são ideais para seguir. Então, os jovens demonstraram que vão refletir e que de fato vão tentar mudar seus comportamentos e atitudes na sociedade. E também, acima de tudo, penso que conseguimos passar a mensagem sobre a masculinidade positiva, que foi o lema da primeira fase do projeto. Então, os jovens demonstraram que estavam capacitados para orientar, para informar aos outros jovens, porque a ideia é mesmo essa, é tentar passar a mensagem de modo que se forme bola de neve. E também conseguimos desencadear um aumento do conhecimento na área de masculinidade positiva, tanto por parte dos alunos das escolas secundárias, bem como dos elementos de grupos associativos, comunitários e religiosos. Bom, o tema da minha apresentação não está diretamente relacionado com tráfico de pessoas, mas eu penso que se fizermos uma reflexão, uma análise mais profunda, podemos ver que tudo tem a ver. Quando se fala em violência baseada no género, em relações de género e de poder, então podemos associar também ao tráfico, porque não existe nada melhor do que apostar na prevenção. Penso que esse projeto é um exemplo positivo que foi implementado já em Cabo Verde, e como sendo boas práticas e que possivelmente irá contribuir para a prevenção do grande flagelo que de tanto ouvir desde ontem, que é tráfico de pessoas. Da minha parte, eu fiquei muito sensibilizado de saber em vários países que esse flagelo está aumentando cada vez mais. Então, em Cabo Verde, estamos a apostar na prevenção. Eu também queria deixar minhas humildes recomendações para evitar possíveis prostituição e tráfico humano. Primeiramente, quero reforçar os laços na família, porque a família, como sendo a base da sociedade, tem que ser uma estrutura capaz de oferecer condições dignas, primeiramente aos filhos, como sendo a futura geração. Então, desde educação, saúde, bem-estar, todo o conforto que a criança precisa para desenvolver como pessoa humana. E também as políticas públicas, acima de tudo, são importantes, porque jovens têm motivação, têm ideias, mas se não tem uma política pública que o facilite, então tudo cai por baixo. Então é necessário que haja uma conscientização dos políticos quanto a essa matéria.
E acima de tudo também, já foi falado ontem muitas vezes, que é a questão de empoderamento. Como é que os jovens vão ter autonomia, vão ter aquela abertura para criar, para inovar, se os jovens não têm oportunidade de participar numa formação, oportunidade de mostrar aquilo que aprenderam? Então, a minha proposta no sentido de toda a sociedade civil, grupos grupos religiosos, associações e políticos, de uma forma que os jovens possam ter mais oportunidade de serem proativos também, porque tem que haver, primeiro, uma luz. Então era isso, agradecia pela vossa atenção e continuação de uma boa sessão de trabalho. Obrigado.